Amém, gente? Diga assim, ó, eu faço parte, bem forte, eu faço parte de um plano geracional. Você toma posse disso, dá um glória a Deus aí bem forte. Por que eu falo isso? Porque o Senhor, Ele tem planos. E os planos que o Senhor tem para você, presta atenção, os planos que o Senhor Ele tem para você, eles não iniciaram em você. Já parou para pensar nisso? Você é a continuidade de alguém. Alguém iniciou a tua história. Alguém iniciou o projeto de Deus sobre a sua vida. Esse mês está sendo um mês assim muito poderoso, esse final do ano aqui. Na terça-feira nós tivemos aqui um momento da assembleia e o pastor ele trouxe aqui a assembleia, ele compartilhou o início da transição ministerial, né, da transição pastoral que nós iniciamos agora já no início de 2026. E à medida que o pastor estava aqui falando, ele até leu uma ata, que foi a ata onde eu fui fui aceito para ser batizado em 2002, eu acho que é isso, eu tinha 13 anos de idade, e quando o pastor estava ali contando as histórias, sabe, muita coisa vai passando na nossa mente, sabe, e eu acho muito interessante que muita coisa a gente cai a nossa ficha depois de muito tempo. Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece muito. A gente vai vivendo o dia a dia e os anos vão se passando, né? Eu já tenho 36 anos e caí na besteira de querer jogar bola com a molecada ontem. Eu estou com as minhas pernas aqui, Silvio, que eu não aguento. Teve até alguns momentos ali no futebol que eu falei, gente, é normal sentir dor aqui? Aí o pessoal, não, é normal. Então tá bom, então se é normal, vamos continuar. E ali brincando com aquela molecada e, meu Deus, que farra. E muitas histórias foram passando na minha cabeça à medida que o pastor ia contando aqui. E as fichas elas vão caindo, porque às vezes no momento em que você está no meio do processo, às vezes você não entende o que o Senhor quer fazer. E muitas vezes por não entender, você interrompe o processo de Deus na tua vida. Só que repete comigo assim: todo processo é doloroso. O processo de crescimento dói. O processo de amadurecimento dói. Sabe por quê? Porque a vida ela tende a nos ensinar coisas que nós não queremos aprender. E muitas vezes nós somos ali, aprendemos na força da raiva, na força do ódio, né? Provamos ali o gosto amargo da vida, mas aprendemos. Tem gente que custa aprender, tem gente que não gosta de aprender e acaba repetindo os processos. Mas Deus, Ele é didático. Deus, Ele quer nos ensinar todo o tempo. E eu lembro de logo quando eu me batizei, eu compartilhei isso aqui na terça-feira. Eu compartilhei também isso
na reunião da intercessão. A Leila, a gente estava reunido na reunião. Olha que profético isso, gente. Olha que loucura isso. Logo quando eu me batizei, eu fiz a seguinte pergunta para minha mãe. Eu falei: mãe, e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha 13 anos de idade. E eu perguntei para minha mãe, falei: mãe, e agora? O que eu vou fazer? Aí a minha mãe, ela apontou para o pastor Wilson, ela falou: você está vendo aquele homem lá? Eu falei: sim, o pastor. Você vai ser igual aquele homem. Eu não entendia isso. Na minha cabeça era questão de caráter, era questão de alinhamento. Eu não entendia a magnitude dessa palavra profética que a minha mãe lançou sobre minha vida. Eu não entendia. E nós estávamos reunidos ali com o pessoal da intercessão na quarta-feira de manhã, e a gente estava conversando, e a Leila, ela apontou para o Davi que estava ali. Aí eu não lembro o que o Davi falou, Leila, mas o Davi falou alguma coisa e a Leila falou assim: você vai ser igual o pastor. Na hora que ela falou, eu lembrei da minha mãe falando. Então a gente às vezes não entende o poder da nossa palavra profética sobre os nossos filhos. Às vezes nós não compreendemos o poder que existe no poder da continuidade, no poder geracional de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós, amados, nós fazemos parte desse contexto gigantesco, que é a continuidade de Deus sobre a face da terra. Nós somos esse povo que estamos dando continuidade, e se Jesus não voltar, uma outra geração se levantará. Amém? E nós fazemos parte desse contexto, e chegará o grande dia onde nós estaremos todas as gerações reunidas em uma grande mesa, ceando com o nosso Rei. Você consegue imaginar todas as gerações ali reunidas, desde os primórdios? E eu creio que ali você vai ter uma visão clara do projeto gigantesco de Deus, que não começou com você, mas começou há 2000 anos atrás, e hoje você entrou nesse processo. Você dá um glória a Deus por isso? Você entrou nesse projeto, você entrou nesse propósito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Hoje é um dia de muita festa. Amém? E que calor fez hoje, hein? Hoje está um dia propício para mergulhar, hein? Atos capítulo 8, versículo 26. Essa história é uma história muito conhecida. Praticamente todas as vezes que temos o batismo, nós lemos essa história, nós falamos alguma coisa sobre isso. Mas hoje eu queria trazer um contexto um pouquinho diferente. Em Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha.
Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que você está lendo? E ele respondeu: como posso entender se não há alguém que me explique? Assim convidou Filipe para subir e sentou-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da escrita: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas, e Filipe o batizou. Amém? Até aí. Amados, todas as vezes que nós lemos essa passagem, e nós estamos falando sobre o batismo, sobre a condição para ser batizado, e nós usamos muito esse texto também para aplicar na classe de batismo, né, sobre o que é o batismo. Nós sempre pregamos nesse contexto, mas eu quero que você entenda, porque hoje nós estamos falando muito sobre propósito, sobre a minha vida ter propósito. E deixa eu te falar um negócio: a sua vida só não tem propósito quando você não quer. Porque a partir do momento que você coloca a sua vida à disposição do Senhor, o Senhor, Ele já tem um propósito para você. Eu quero que você entenda isso. A sua vida, ela não foi simplesmente feita para ser vivida aqui nessa terra, sem você tocar em ninguém, ou sem você gerar nada. É aquilo que nós lemos no capítulo 15 de João, a respeito dos frutos. Então os propósitos da nossa vida é gerar esses frutos, mas não é qualquer fruto. A Bíblia vai dizer de um fruto que permanece, de um fruto que permanece na continuidade da geração. É como eu acabei de trazer o exemplo para vocês aqui, uma palavra profética lançada pela minha mãe quando eu tinha 13 anos de idade, e ela se cumpre porque ela faz parte de um propósito da eternidade. Então eu sou um fruto geracional de quem? Da minha família, da minha mãe, que permaneceu e que permanece fiel até hoje. Amém? Então a sua vida, ela tem esse propósito de dar fruto. Põe na tua cabeça nisso. Às vezes você fica preocupado: mas como que eu vou dar fruto? Coloque-se à disposição do Espírito Santo. Coloque-se à disposição de Deus. E você pode ter certeza que o Senhor vai te mostrar o propósito real do porquê você foi feito. Tem eu não sei se ele é escritor, Mark alguma coisa, eu não lembro sobre o nome dele,
mas ele diz assim, que os 2 grandes dias da nossa vida o primeiro é quando a gente nasce. Então esse é o primeiro grande dia da nossa história, da nossa vida, é quando a gente nasceu. E o segundo grande dia é quando a gente descobriu o porquê nasceu. Depois você pesquisa aí essa frase. Eu sei que eu li essa frase e me marcou. Primeiro dia é quando você nasce. O segundo e grande dia é quando você descobre o porquê você nasceu. E essa resposta, deixa eu te falar uma coisa, você só vai encontrar em Deus. Você não vai encontrar fora de Deus. Você não vai encontrar na natureza, você não vai encontrar no dia a dia. Não, você precisa perguntar para quem te criou: por que você me criou? Ou para que você me criou? E Ele vai te falar o porquê. Mas por que nós estamos falando sobre isso, sobre propósito? Porque quando nós estamos vendo no final desse texto, nós estamos vendo o batismo de um homem que estava lendo algo e não estava entendendo. Então aqui é o resultado, é o final. Mas o que eu quero chamar a atenção para mim e para você, e quero declarar que essa será a nossa ação em 2026, e se você recebe, levanta a sua mão e diga: eu recebo em nome de Jesus. É aquilo que o Senhor gerou no coração de Filipe. Porque olha que interessante, o texto começa assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta de Jerusalém a Gaza. O que Filipe fez? Ele se levantou e foi. Sabe, amados, quando nós estamos conectados a um propósito, e quando nós entendemos isso, você não titubia, você não fica perguntando por quê, para quê, não sei, talvez. Você não fica tentando raciocinar a porcentagem de risco. Você não permite a incredulidade invadir, porque quem tem propósito caminha na fé. Quem entendeu o seu propósito de vida caminha nessa estrada de fé em fé. E não tem tempo para ficar olhando para trás. Às vezes nós ficamos ali mensurando a porcentagem de risco para cada passo que nós vamos fazer. Eu lembro quando eu trabalhava na indústria, e ali se tinha como que eu vou explicar para vocês? Tinha um estudo de risco. Então, mapa de risco? Tinha um mapa de risco. Não, mas eu acho que é outra coisa que eu vou falar, mas aí você vê se é isso mesmo. O que é esse estudo? Para tudo que é feito, até mesmo na construção daquela indústria, existe ali um percentual, um estudo, uma porcentagem de pessoas que vão morrer. E a indústria, ela tem essa leitura. Eu lembro quando eu fui na represa, eu não lembro que represa que era, mas lá tinha, o cara falou que na construção dessa represa, tem lá esse estudo de risco, e lá eles têm ali mais ou menos a porcentagem da quantidade de pessoas que viriam a óbito, e eles precisam desse estudo para já se antecipar, já se precaver. Olha que loucura. E muitas vezes nós somos assim na nossa vida,
Por que eu falo que a gente acaba interrompendo os propósitos de Deus? Porque a gente fica mensurando o risco. Mas deixa eu te falar um negócio. Quem tem propósito, escreve isso aí que eu estou te falando. Quem tem propósito já perdeu tudo. Eu vou repetir porque você não entendeu. Quem tem propósito já perdeu tudo. Tudo já está nas mãos do Senhor, já entregou tudo. Já não tem mais nada. A minha vida já está nas mãos do Senhor. Os meus recursos já estão nas mãos do Senhor, já estão nas mãos do Senhor. O propósito da minha existência já está nas mãos do Senhor. Eu não tenho mais nada a perder. Eu não tenho mais preocupações com a vida, em questões de risco, sabe? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amados, parece loucura o que eu estou falando para você, e é uma loucura. Mas só quem vive nesse lugar sabe do que eu estou falando. E Filipe, ele simplesmente, ele ouviu uma direção. No versículo 27, ele se levantou e partiu. Amados, quantos e quantos outros homens ouviram essa mesma palavra da parte de Deus e simplesmente levantaram e partiram? Foi assim com Abrão. Abrão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele se levantou e foi. Porque Filipe tem essa atitude de simplesmente levantar e ir? Nós vemos o resultado que um homem, ele é batizado, ele entrega a sua vida a Jesus. Eu não sei se você entende o que eu estou falando aqui, mas para o ano que vem, meus irmãos, a mesma urgência que Deus teve com Filipe, levanta e vai, muitas vezes Ele vai tirar você da sua zona de conforto e vai dizer: meu irmão, levanta e vai. Vai, porque tem alguém ali que eu quero trazer para a minha presença. Hoje, as pessoas que descerão as águas, os jovens, todos que descerão as águas, eles são o resultado de alguém que se dispôs, de alguém que ouviu a voz de Deus, se levantou e foi. Amém? E a minha oração, amados, é que todos nós, como crentes, como cristãos que somos, que todos nós possamos ouvir essa mesma frase ainda esse ano, e que a sua atitude seja a mesma de Filipe, e ele se levantou e foi. Quantas e quantas vezes nós estamos ali, andando pelo comércio, e o Espírito Santo vem e fala assim: ó, fala do meu amor para aquela pessoa, e você fica: não sei, será? Sabe, amados, tudo isso, toda essa falta de reação, ela coloca em xeque o nosso propósito, ela coloca em xeque a nossa existência. Você pode ser muito bom em uma coisa, para de fazer para você ver. Vou usar um exemplo do Silvio. O Silvio é muito bom na capoeira. Gente, vocês vê ele rodando o pé, chega, faz um vento no cabelo assim.
Só que fala para o Silvio parar. Vai desaprendendo. Aquilo que o corpo se condicionou, está preparado a fazer, se perde. Isso é assim para tudo. Por exemplo, vai para um cara, vamos pegar o Marco no jiu-jitsu. Para de lutar. Para de condicionar o seu corpo. Você vai sentir. Por quê? Porque o nosso corpo vai desaprendendo, vai retrocedendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí a gente vai colocando em xeque o propósito. Por quê? Qual é o propósito? Por que você está vivo? Para a manifestação da glória de Deus, para manifestar a existência de Deus nessa terra. Agora, para de falar do amor de Deus para você ver. Para de evangelizar para você ver. Para de amar as pessoas com amor ágape para você ver. Você vai se secularizando. Você vai abandonando o sobrenatural. Você já começa a colocar condições no agir de Deus. E você vai desaprendendo. Você vai retrocedendo. E aí aquilo que você fazia antes, você já não consegue mais executar hoje. Ou o mesmo vigor que você tinha na igreja no passado, hoje você está penando para voltar, porque você desaprendeu. Quem está entendendo? Você retrocedeu. É por isso que a nossa vida cristã, amados, é uma prática constante. A vida cristã, ela não é praticada em apenas frequentar um culto. A vida cristã, ela é praticada principalmente quando você sai por aquelas portas. É lá fora onde você mostra quem você é realmente. É lá fora onde você aplica e mostra aquilo que você está condicionando o seu corpo agora. Por quê? Porque aqui dentro é um treinamento. Aqui dentro você está recebendo. Aqui dentro você está se alimentando. Aqui dentro o teu espírito está ficando fortão, é igual a academia. Agora sai lá fora. Não aplica não. Você vai desaprender. Você vai se esquecer daquilo que você ouviu hoje. Eu lembro, foi me ensinado que para você guardar, você precisa ensinar. É assim ou não é? Qualquer coisa, qualquer situação. É uma loucura que eu vou falar para vocês aqui, tá? E quem presenciou isso falou que era mais louco ainda. Quando eu aprendi a mexer, vou colocar um exemplo aqui do ar-condicionado. Quando eu estou mexendo, eu começo a conversar como se eu estivesse ensinando alguém. É loucura? Graças a Deus agora tem um baiano ali do meu lado para me ensinar ele. Mas eu fico assim, não, aí você faz isso. Aí você vai pegar isso aqui, vai fazer isso aqui. Por quê? Porque quando você ensina, é como se você estivesse aplicando isso, acaba sendo gravado em um lugar diferente do seu cérebro. Gente, isso aqui é um tesouro que eu estou dando para vocês aqui. Principalmente para a molecada aí que está aprendendo as coisas. Começa a tentar ensinar alguém aquilo que você aprendeu. Você vai perceber que você vai gravar com muito mais facilidade as coisas.
Só que o contrário do que eu estou falando aqui para vocês também acontece. Se você aprende, eu vou guardar nessa linda caixa do tesouro aqui. Aí todo o conhecimento que você recebe de Deus, você guarda aqui dentro. Nossa, que lindo, quão precioso você é. Só que ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso aos tesouros que Deus colocou dentro de você. Meu irmão, esse tesouro não é para ficar guardado a 7 chaves. Esse tesouro que Deus te deu é para resplandecer, amém? Não é para você deixar guardado em você, é para você fazer discípulos. Porque Filipe tem essa atitude de continuidade, o eunuco foi evangelizado. Porque Filipe, ele entende o propósito, o eunuco foi salvo. Porque você está aqui hoje recebendo essa palavra, alguém que está lá fora vai ser ganho em nome de Jesus. Amém, gente? Me ajuda aí. Porque você está aqui, alguém lá fora vai ser salvo, amém? Só que você não pode se calar. Ai pastor, mas olha para a minha vida, eu não tenho condição alguma. Meu irmão, se o Senhor fosse olhar para nossa condição, Ele mandava os anjos vir fazer o nosso trabalho. Todas as vezes, presta atenção no que eu vou te falar, eu já quero caminhar para o fim. O pessoal que vai se batizar, pode ir lá trocar de roupa, pegar a toalha e se preparar. Todas as vezes que nós manifestamos, presta atenção aqui em mim, gente. Todas as vezes que nós manifestamos a glória do Senhor, essa glória, ela é uma via de mão dupla. Essa manifestação é uma via de mão dupla. Por que eu estou falando isso? Porque nós achamos que nós estamos sendo usados apenas para tocar em alguém. Mas a verdade é que, à medida que eu estou sendo tocado, algo está sendo transbordado. Então, essa via de mão dupla é o que? Eu não simplesmente estou tocando, mas eu também estou sendo tocado, amém? Então, aquilo que eu estou transmitindo também é uma semente que está caindo aqui dentro, amém? Gente, nós somos um canal. Nós somos um canal. Nós somos as vasilhas de azeite do milagre da viúva. Quem lembra dessa história? Das vasilhas. Nós éramos uma vasilha que estava vazia, mas que foi pega e agora ela está cheia. E à medida que essa vasilha está se enchendo, chega um momento em que ela começa a transbordar, e ela passa a transbordar também sobre outras vasilhas, amém? Então eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, e se você recebe, você vai dar um glória a Deus bem forte. Enquanto houver vasilhas vazias à sua volta, o azeite sobre você continuará sendo derramado. Por quê? Porque essa unção não é só para você, é para transbordar através de você. As pessoas que vão batizar hoje são um resultado desse transbordamento, se é assim que eu posso dizer. É um resultado desse algo natural. Amados, é tão natural isso que eu estou falando para vocês, mas só vai entender quem entendeu o seu propósito de vida.
Sabe, eu e você somos chamados constantemente, da mesma forma que Filipe foi chamado. Eu e você constantemente somos levados a uma ação que nos tire da nossa zona de conforto. Só que muitas vezes nós vamos colocando justificativas e mais justificativas. Ah, Senhor, agora não dá, agora eu preciso me preocupar com isso. Ah, Senhor, agora não dá, porque agora eu estou correndo atrás disso. Ah, Senhor, agora não dá, porque eu ainda estou vivendo a minha vida, eu preciso correr atrás de tanta coisa. E por vezes, o Espírito, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, Ele tem te chamado a você sair da sua zona de conforto, e você vem dando justificativas e mais justificativas. Que em nome de Jesus, que 2026 você dê um basta nas justificativas e que você coloque a sua vida à disposição do reino dos céus, em nome de Jesus. Para finalizar, assim como aquele eunuco, que ao ser evangelizado, ao ouvir a palavra de Deus, ele creu de todo o coração, e porque ele creu de todo o coração em Jesus Cristo, ele foi batizado. Assim de repente pode ser a sua vida hoje. Eu não sei quantos aqui ainda não entregaram a sua vida a Jesus, assim como aquele eunuco ainda não havia entregado. E você não precisa de algo sobrenatural, você precisa apenas decidir: eu entrego. O batismo, meu irmão, é a confirmação desse dia, do dia em que você entregou a sua vida para Jesus. Quando você batiza, você está publicando uma decisão que você tomou. O batismo, deixa eu te explicar, ele não tem o poder em si de salvar alguém. O batismo não salva, mas o batismo é a continuidade de alguém que foi salvo. O batismo é a publicação de alguém que escolheu entregar a sua vida a Jesus. E hoje de repente pode ser o seu dia, o dia que você vai dizer assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Até hoje eu não entendia o meu propósito. Eu achava que eu ia nascer, viver, trabalhar muito e depois morrer. Mas quando você descobre verdadeiramente o porquê você nasceu, a sua vida muda, os seus pensamentos mudam, e você começa a enxergar a vida de uma forma totalmente diferente. Eu queria que você se colocasse de pé agora. O ministério de louvor pode subir. Não entendi. Não, se você quiser ficar aqui no canto, pode ficar aqui.
Amém? Hoje pode ser o dia que, assim como esses amados estão aqui do lado, que hoje eles estão publicando uma decisão que eles tiveram, hoje pode ser o dia da sua decisão. E eu quero convidar vocês a fecharem os olhos agora em nome de Jesus. E se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, se você deseja a partir de hoje realmente viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida, eu queria que você repetisse comigo essas palavras. São palavras simples, mas que têm um poder poderoso em si, porque são palavras que vão te conectar, são palavras que vão mudar a tua história. Mas essas palavras, elas precisam vir a partir de uma decisão, da sua decisão. Eu queria que você orasse comigo e diga assim: Senhor meu Deus, nessa noite eu entrego a minha vida a Jesus. Eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. E a partir desse momento, o controle da minha vida eu entrego nas tuas mãos, Pai. Você é a minha vida, você é o meu consolo, você é o meu refúgio, você é a minha fortaleza, em nome de Jesus, amém. Ainda com os olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto, só para a gente te ver, amém. Mais alguém? Aleluia, mais alguém aqui? Amém, mais uma irmã lá atrás? Aleluia, aleluia. Hoje eu quero declarar que a sua vida começa a alterar em nome de Jesus. A partir dessa decisão, o Espírito Santo que estava do lado de fora, ele passa a habitar dentro de você, e habitando dentro de você, as coisas começam a ser alteradas a partir de agora, porque você tem agora o Espírito Santo te modificando e criando esse metanoia constante na sua vida, amém. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Você
vocês vão precisar sentar, senão o pessoal daqui da frente, lá do fundo, não vai ver. Nós vamos fazer o seguinte, ó. O pessoal vai subir aqui, a gente vai batizar. Gente, ó, eu vou descer vocês nas águas. É só 5 minutinhos embaixo d'água. É tranquilo, tá? Todo mundo aqui passou por isso, tá? É 5 minutinhos que é para lavar os pecados mesmo. É só para tirar o grosso. Tô brincando, gente. Vocês vão subir aqui, e aí na hora que vocês descer, para não acabar não escorregando aqui, o pessoal aí pode abraçar aí embaixo, tá bom? Vamos lá, gente, vamos para essa festa aí? Eu queria chamar o Júlio César Fernandes. Você pode sentar aqui, ó. Você pode sentar mesmo. Amados, o Júlio, ele faz parte de uma família profética. Amém? Onde estão os familiares do Júlio? Dá um glória a Deus aí. E a nova família do Júlio, cadê? Júlio, você ama Jesus? Eu amo. Você deseja servi-lo fielmente? Desejo. Então eu, como ministro do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Queria chamar agora o João Gabriel. A água tá quente, né? Por que eu falo que é uma família profética? Porque, amados, todas as vezes que eu olho para essa família, para o Hélio, para a Linda, eu vejo que o Senhor vai fazer através da vida deles. Sabe, o Senhor tem um grande ministério. Só que para dar seguimento nesse ministério, ô Hélio, Ele precisa de toda a sua casa. E hoje está concluindo. João, você ama Jesus? Sim. Você deseja servi-lo fielmente? Sim. Então eu, como ministro do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Existem filhos que são de sangue, mas também existem filhos que são espirituais, que o Senhor nos traz. Sabe, às vezes nós não sabemos o porquê ou como o Senhor cruza as nossas histórias, mas quando o Gu começou a vir na igreja, quando ele começou a se envolver e se entregar totalmente, eu percebi que o Senhor tinha algo para fazer através da vida dele, mas também na vida desse casal aqui, ó, o Pezão e da Priscila. São pais espirituais, e eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero liberar uma unção sobre essa igreja, uma unção de paternidade espiritual. Vocês terão filhos que não nasceram de vocês, mas que vão ter o teu caráter, que vão ter o mesmo Espírito que habita em vocês, em nome de Jesus. Vocês darão continuidade em outras famílias, em outras casas. Se você recebe, dá um glória a Deus aí bem forte. Gustavo, você ama Jesus? Amo. Você deseja servi-lo fielmente? Desejo. Então eu, como ministro do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chamar a Kelly aqui, Kelly. Você tá aqui. Todas as vezes que o Senhor quer começar algo, Ele precisa começar através da vida de alguém. Às vezes você fica se perguntando, pastor, mas ninguém na minha casa é crente. Pois é, o Senhor precisa começar com alguém, e Ele escolheu você. Amém? Kelly, você ama Jesus? De todo o meu coração. Kelly, você deseja servi-lo fielmente? Sim, aceito. Então eu, como ministro do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Eu queria chamar o Igor para cá. Meu amigo, senta aqui. O Igor é marido da Maiara, gente. E lembro que por vezes Maiara chegava em mim assim: ô pastor, ele vai vir hoje. Ele vai vir hoje. Vai vir no culto. Até que um dia, quantas e quantas vezes a gente falou, cara, vamos conversar, vamos trocar ideia, mas nunca deu certo, né? Mas o Espírito Santo sempre teve um plano na vida dele. A história desse homem aqui é linda, é maravilhosa, é poderosa. E o que o Senhor vai fazer através da vida desse casal também é poderoso. Aí ele foi para o Metanoia, lá ele teve um encontro poderoso.
E foi tão radical que a partir daquele dia ele nunca mais parou, só foi se envolvendo, só foi se entregando, e sempre que ele pode, ele está aqui para a glória de Deus. Amém? Igor, você ama Jesus? Você deseja servi-lo fielmente? Sim. Então eu, como ministro do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria chamar aqui a Caroline. Pode sentar. Gente, quando eu vi o nome da Carol na classe de batismo, ou na verdade quando o Léo falou que ela ia batizar, eu falei, bicho, mas não é possível, ela vai batizar. Na minha cabeça ela já era batizada há muito tempo. Ela é tão envolvida com a obra, com as coisas de Deus. Esse casal aqui, o Léo, os filhos são tão envolvidos, que eu falei, não, já está tudo certo. Aí de repente eu vejo o nome dela na lista de batismo. Eu falei, mas não acredito. Deus já está fazendo, Léo. Aleluia. Deus já está fazendo. E a continuidade está aí, ó. Logo, logo vai ser eles. Amém? Carol, você ama Jesus? Amo. Você deseja servi-lo fielmente? Sempre. Então eu, como ministro do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queria chamar aqui a dona Adenívia. Pode vir que a água está quente. Amados, a dona Denívia, ela é a zeladora da igreja. Ela, se você conversar 5 minutos com ela, você nem precisa de 5 minutos. Essa mulher, ela vai te arrebatar com a fé que ela tem. É impressionante. E a fé dela é tão grande, por quê? E eu vou compartilhar aqui algo que eu vejo muito nela. A maioria de nós, a nossa fé é circunstancial. Quando está tudo bem, a nossa fé é boa. Mas quando as coisas não vão bem, a nossa fé diminui. Agora que essa mulher aqui não. As coisas às vezes estão ruins, as circunstâncias são ruins, mas essa mulher, ela sempre tem uma palavra de motivação, de avanço, de crescimento. A fé dela é sobrenatural. Se você tiver a oportunidade de conversar com ela, faça isso em nome de Jesus. Dona Adenívia, a senhora ama Jesus? Amo. A senhora deseja servi-lo fielmente? Sim. Então eu, como ministro do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Lá em cima lá, uma que sobrou lá em cima. Eu queria chamar aqui o Davi Luca. Cadê o Paulinho? Paulinho tá aí? Gente, o Davi tem 10 anos. Ele é a pessoa mais nova que eu batizei, que eu estou batizando até hoje. Na verdade, a gente já tinha iniciado a classe de batismo e o Paulinho me ligou: pastor, o Davi quer batizar. E eu falei: mas Paulinho, ele é muito novo. Pastor, conversa com ele. Gente, quando eu fui conversar, falei: meu Deus do céu, que maturidade é essa? Aí eu passei uns vídeos para ele, eu falei: Davi, você entendeu o que é o batismo? Ô pastor, eu entendi. E você quer batizar? Pastor, eu já decidi, eu quero batizar. Eu falei: então tá feito. Davi, você ama Jesus? Fala de novo, o pessoal não ouviu. Ei, tá saindo aqui? Vamos de novo. Davi, você ama Jesus? Sim. Você deseja servi-lo fielmente? Sim. Então eu, como ministro do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria chamar pra cá Lívia. A Lívia é aquilo que eu falei, Deus precisa começar com alguém. Né, Lívia? Grandes coisas o Senhor está fazendo na família de vocês. E aqui está o fruto. Amém? E são frutos para a eternidade. São frutos de continuidade. Não são frutos que vão se acabar. São frutos eternos. Em nome de Jesus. Lívia, você ama Jesus? Amo. Você deseja servi-lo fielmente? Sim. Então eu, como ministro do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
São nesses momentos onde a gente não entende o projeto de Deus. Mas assim como nós ministramos aqui que muitas vezes o Senhor tem urgência naquilo que Ele quer fazer, hoje uma mulher que acabou de entregar a vida para Jesus, ela vai descer as águas. A dona Ana Lúcia, vem cá, sobe aqui. Glória a Deus. E às vezes a gente não entende do porquê o Espírito Santo fala, pede camiseta a mais, né? A gente às vezes não entende. Pode sentar aqui, irmã. Sim? Mais? Tá bom? Ei. Ana Lúcia, você ama Jesus? De todo o meu coração. Aleluia. Você deseja servi-lo fielmente? Sim. Então eu, como ministro do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Me transformou os pés da rocha, me colocou graças a Deus, meu Salvador.